Olá, sejam todos bem-vindos. O conteúdo que vamos abordar hoje diz respeito às vanguardas europeias, que foi uma tendência artística do início do século XX que buscou romper, modificar o olhar sobre a arte criada até então. Dentre os movimentos que se originaram das vanguardas, podemos começar pelo expressionismo. Mas antes de falarmos do expressionismo, vamos entender o que foi essas vanguardas europeias. Se foi uma tendência artística que buscava modificar esse olhar, ela também tinha como intuito transformar, fazer diferente, de uma outra maneira, sem regras, sem padrões, sem metas estabelecidas, sem uma arte academicista. Isso veio provocar e chocar a sociedade que não estava preparada para esse pioneirismo, que é o que significa vanguarda, né? Estar à frente de algo. Então, as pessoas tiveram uma certa negação inicialmente que provocou esse choque cultural. A gente vai ter esse contexto, esse contraste que vai também dialogar com o que estava acontecendo naquele período. A gente vai estar falando de um fator histórico, social, econômico, político, de um modo geral, que vai trazer essa modificação através da Revolução Industrial, né? A gente pode perceber através do surgimento das fábricas, do proletariado, da exploração da mão de obra através do capitalismo, que também estava ganhando força naquela época. Isso vai se refletir nessas obras artísticas do expressionismo em questão, através das cores, dos movimentos, e ali as cores para que isso fluísse, explodisse de uma maneira, né, libertadora. Então, também o expressionismo vai ter uma forte ligação com o anarquismo, com essa exigência da liberdade, a liberdade de se criar, de fazer da sua maneira, né? Cada movimento dentro dessas vanguardas tiveram características diferenciadas, mas elas tiveram um elemento ideológico semelhante, que era a questão dessa desconstrução, dessa ruptura, de trazer algo novo, algo que estivesse à frente e que muitas vezes a sociedade por si só não compreendeu naquele período ou de imediato, por isso que teve essa provocação. Então a gente está falando de um contexto político, de um contexto socioeconômico que vai refletir diretamente na relação entre as pessoas. Se a gente está falando da Revolução Industrial, a gente também está contextualizando ali essa mudança de ritmo em que as pessoas levavam a vida. Se a gente tinha uma vida mais pacata, bucólica, do campo, sofrida, né, enxada, agora a gente começa a mexer com os maquinários, né, nas fábricas, com o automóvel movido a gasolina, com a energia elétrica, com a chegada dos aviões, né, outros sistemas de transporte. Isso vai acelerar esse ritmo de vida, vai modificar a forma de pensar do sujeito. Então, como é que a gente vai continuar produzindo uma obra que não, né? Muitas vezes a pintura demorada por meses, por uma fotografia que traz o imediatismo, né? Que é advinda aí da Revolução Industrial. Então, a gente precisa criar novos caminhos, né? Não podemos nos acomodar. Esses artistas não se acomodaram e enfrentaram, mesmo que tivesse essa negação. Então, por isso que eles foram importantes, porque eles demarcam um tempo na história da arte, né? Que vai trazer uma nova era, digamos assim, com outros valores, com outras perspectivas, né? Por isso, vanguardistas. E as características, então, dessa configuração toda que a gente vai adentrar agora, que é o expressionismo, a gente vai compreender que este movimento, ele teve um caráter psicológico também, porque se a gente está falando das nossas emoções, dessa intencionalidade, a gente também está falando de todos os nossos processos emocionais que levam uma carga psicológica e que não tem como separar, né? Então, arte e vida se misturam sim, e foi o caso do artista norueguês Edvard Munch. Munch, ele foi um artista muito considerado e reconhecido pela obra O Grito, que é uma obra que, por mais que a pessoa não tenha contato com a arte, provavelmente ela já viu em algum lugar, na internet, por tamanha repercussão e popularidade dessa obra. O Grito é um conjunto de séries de pinturas que o Munch fez na mesma época, com uma intencionalidade de transpor um sentimento de angústia, de desespero que a gente consegue observar na figura andrógena ali da obra O Grito. E isso vai trazer esse desconforto a ponto da gente conseguir sentir um pouco do artista transposto, né, refletido ali na sua obra. E toda a questão sinuosa das linhas,
do movimento, a curva, né, ondulante ali, distorce a realidade e traz essa característica evidente do expressionismo, que é fugir um pouco dessa lógica da necessidade de retratar aquilo que se vê, aquilo que se é. Bom, peço desculpas aí pela pausa, mas eu tive que parar o vídeo dado o barulho que estava sinalizando ali o sino do relógio. Então, eu resolvi dar uma pausa, mas agora eu retornei e a gente vai dar continuidade à fala sobre o expressionismo, onde a gente estava falando um pouco sobre a obra O Grito, do Mutt, né, o artista norueguês, que fez uma obra emblemática, popularmente conhecida mundialmente, e essa obra, então, vai refletir um pouco do universo do artista, e as suas cores traz essa evidência bem explícita, né, daquele sentido de perceber aquela angústia, aquela solitude, aquela melancolia através do azul intenso, as cores escuras, mais frias, em contraste ali com a cor mais quente, que é o laranjado, que a gente pode dar esse ar, tipo, da fuga, né, do artista ali perante a obra. Então a gente pode citar que o expressionismo teve umas características que a gente pode evidenciar de imediato nas obras, né, que é essa preocupação de trazer um pouco da desconfiguração da obra, das linhas, da necessidade do real, do belo, da técnica, da exigência da métrica, muitas vezes também, para trazer muito a questão do contexto do trágico, da violência, da pintura sombria, trágica, que vai trazer o lado pessimista da vida, o contexto da guerra, da alienação do indivíduo em sociedade, diante dessa modernização, da industrialização. Então, todo esse conjunto de confluências vai ser retratado no expressionismo de uma maneira muito explosiva. A gente pode citar vários artistas expressionistas que foram importantes para a época, mas os que mais se destacam, ao meu ver, é o próprio Mutt, que a gente acabou de citar, e o nosso glorioso Vicente Van Gogh. Van Gogh, ele foi transgressor nesse movimento também, porque ele veio antes de explodir as vanguardas europeias, né, que iniciou lá no início do século XX. Nessa transição do século XIX para o século XX, o Van Gogh também já conseguia transpor um pouco ali do que veio se tornar o movimento expressionista, né? Então a obra ali do homem velho com cabeça em suas mãos retrata muito bem aquele sentimento de desespero, de angústia que o sujeito está expressando e que a gente consegue, né, acompanhar na obra. Isso a gente observa através das cores, também cores frias, que denotam essa tristeza, essa frieza, essa necessidade de ser aquecido, né? No entanto que a gente vê a lareira lá atrás tentando reacender a chama dessa pessoa. Então, todo esse olhar mais cuidadoso, cauteloso e detalhado que a gente dá para a obra, dá um outro sentido da gente conseguir sentir um pouco desse sentimento que o artista quis transpor, né? Se foi o objetivo dele ou não, essa não é a questão, mas o que a gente sentiu, como foi a nossa interação com a obra, que é o mais importante, né? A gente está dando aí o início da arte moderna, que vai trazer essa pauta em voga também. E no Brasil, o expressionismo também teve um caráter muito importante de retratar essas desigualdades sociais, essas mudanças advindas da Revolução Industrial, e a gente vai perceber isso muito nítido, por exemplo, nas duas obras dos artistas que eu trouxe aqui, que é a Tarsila do Amaral e o Lazar Segall. A Tarsila do Amaral, com o Abapuru, que é uma obra bem emblemática e conhecida também, ela vai retratar claramente esse contexto do povo brasileiro da época, né, que detinha da sua força braçal, do seu corpo, como mão de obra para um trabalho que muitas vezes exigia muito do seu próprio corpo, né, do próprio físico e até da própria mente, né, dando que esse intelecto não era executado, não era exercitado, por assim dizer, dado ao trabalho que ganhava maior proporção. Então isso vai trazer esse descompasso e desconfiguração da realidade também, porque um corpo dessa conjuntura, né, nessa maneira, não existe em realidade. Então é uma desconfiguração do irreal que ela vai trazer aí dentro desse contexto de pensar o sujeito brasileiro da época, né? Isso a gente falando de uma camada social. E por outro lado, ali o Lazar Segall, com a obra Morro Vermelho, também vai trazer uma crítica dessas desigualdades, mas trazendo como evidência uma transgressão de um olhar de um público que muitas vezes era invisibilizado, que não tinha um olhar mais cauteloso, cuidadoso, amoroso, acolhedor, né, com a população negra. Então vai trazer esse contraste das realidades
do morro e da metrópole que estava se criando ali, né? A questão também econômica, e vai trazer em evidência esse corpo para a gente problematizar também ali, né? Todo o contexto de vida daquela pessoa e como aquilo se configura com as cores também vibrantes que trazem essa essência do que foi o expressionismo. Então, a gente percebe, meu tempo está acabando, infelizmente, que o expressionismo ele vai trazer essa preocupação social, essa mudança, essa transgressão de uma maneira muito agressiva, muito explosiva, pulsante nas cores, nos movimentos, na desconstrução dessas imagens, de uma maneira que o espectador dialogue com a obra e a obra dialogue com o espectador. Acredito que seja isso. Faltou muita coisa para falar, mas eu acho que eu consegui fazer um resumo, um apanhado para a gente compreender de uma forma bem sintética, bem simplista, o que foi o movimento expressionista